My Dragon System, capítulo 521. O poder do mana. Grande parte do continente das sombras estava coberto por uma espessa manta de neve, devido ao quão distante ao norte estava. Era um terreno montanhoso que também tinha rios fluindo nos vales. Os rios eram, na maioria das vezes, rios de lava fervente, que derretiam a neve ao redor de modo que o solo escuro e preto de baixo fosse visível e pudesse ser visto lentamente sendo infectado pela sombra. Era uma visão esquisita, mas o mais impressionante de tudo era a grande fortaleza chamada Tenebris. A fortaleza Tenebris era a maior e principal fortaleza onde residiam os que estavam por detrás da sombra. Por trás, os rios de lava fluíram para a fortaleza, formando uma grande poça de lava. Do alto, nuvens sombrias pareciam flutuar constantemente em direção à fortaleza, infiltrando-se pelas paredes para um destino desconhecido. Esta era a sombra vinda da terra e daqueles que estavam infectados. Assim que os infectados fossem mortos, eles liberariam uma nuvem de fumaça que pareceria se afastar do corpo. Ninguém se atreveu a seguir aonde isso iria levar. Corriam boatos de que, se alguém seguisse essa sombra, descobriria a causa da infecção em primeiro lugar. Depois de completar com sucesso sua tarefa, Harry entregou Van à fortaleza. O grande castelo tinha torres se projetando de outras torres, e no topo da torre mais alta, uma reunião estava sendo realizada. Havia um corpo coberto de uma armadura de cor negra, embora de vez em quando fosse como se as sombras da armadura pudessem ser vistas ligeiramente em movimento, como se estivessem vivas. Alguém conseguiu entrar em contato com o Guilda das Trevas, ou aquele garoto Monk? O homem da armadura perguntou. Eles não responderam a nenhuma das mensagens que enviamos, e quando verificamos as bases dos membros da Guilda das Trevas, parece que eles já começaram a se mover. O grande mago Whis respondeu. Imediatamente após essa troca, um grande estrondo foi ouvido quando um punho foi golpeado contra a mesa fabricada de forma rudimentar. Eu sabia que nunca deveríamos ter confiado nesses humanos em primeiro lugar. Eles estavam fadados a nos trair, disse uma voz. A mão e a voz vieram de uma das mulheres membros do Guardiões da Sombra que tinha asas e uma crista saindo de sua cabeça. Acalme-se, Senna. Os humanos estavam apenas nos ajudando a tornar o processo mais fácil. Somos capazes de fazer isso com ou sem eles. Além disso, Whis ainda é um aliado nosso, embora seja difícil dizer que ainda é humano. O homem da armadura de sombras respondeu. Você diz que estamos seguros, mas olhe para esta sala. Agora há apenas 4 de nós aqui. E Whis já tinha fugido com o rabo entre as pernas uma vez antes. Essas palavras foram ditas por outro membro dos Guardiões da Sombra. Um que era muito maior do que qualquer um presente na sala, e ao contrário de seu companheiro, que à primeira vista parecia humano, ele não parecia. Em vez disso, todo o seu corpo parecia ser feito de uma substância negra de rocha, e percorrendo todo o seu corpo, do topo da cabeça, havia linhas vermelhas que pareciam com a lava que fluía nos rios. Vai tudo ficar bem, o homem da armadura respondeu. Acabei de receber a notícia de que cumprimos a nossa tarefa. Não só conseguimos tirar-lhes uma das suas armas mais poderosas contra nós, como agora vamos poder recorrer ao apoio de que precisamos. Ele cerrou o punho e logo começou a caminhar em direção às portas para sair da sala. Logo depois, os outros 3 membros se levantaram e cada um o seguiu. Dentro da fortaleza, havia uma torre que era um pouco menor do que a torre que eles tinham acabado de se reunir. No topo daquela torre ao ar livre, havia 2 humanos. Um tinha sido amarrado e colocado sobre uma moldura preta espetada no chão, apenas um pouco mais alto que a própria pessoa. E outro foi visto ajoelhado. Você fez um bom trabalho, Harry. Graças a você, finalmente seremos capazes de atingir nosso objetivo. O homem em armadura de sombras falou. Tenho certeza de que o exército Asas Carmesim não vai desistir aqui. Não, tenho certeza disso. Por enquanto, você deve receber a orientação de Whis. Harry não disse nada. Ele se curvou e então rapidamente mudou-se para o lado de Whis, como se ele sempre tivesse trabalhado para ele. O que estava amarrado era ninguém menos que Van. Caminhando, o homem das sombras moveu sua mão sobre a boca de Van, e a fita que mantinha sua boca fechada desapareceu. Finalmente foi a chance de Van falar. Ele queria dizer muitas coisas para Harry quando ele estava sendo amarrado. Queria gritar com ele que era um traidor, como havia ferido aqueles que acreditavam nele,
Jack e Ray. Agora que ele estava olhando para o homem em armadura de sombras à sua frente, ele ficou completamente em silêncio. A pessoa parecia um verdadeiro infectado, mas ao mesmo tempo diferente das outras. A armadura que ele usava tinha uma forma sólida, embora parecesse mais com uma forma sólida de sombras. Seu rosto também parecia não ter olhos, apenas uma sombra em movimento. Quando ele olhou no fundo, ele pensou que podia ver um único olho olhando para ele, um que podia ver através de sua alma. Você, Van, tem um Deus muito poderoso dentro de você. Um que é capaz de controlar o mana completamente. Você é um ser humano perigoso com um poder tremendo, mas com você esse poder é inútil, então deixe-me fazer um bom uso. O Homem das Sombras salientou. Whis caminhou até Van e bateu com seu cajado no chão algumas vezes para revelar um círculo mágico gigante abaixo deles. Foi como se a poeira tivesse se levantado quando o cajado tocou o chão. Ficou claro pelos detalhes do círculo mágico que era algo que havia demorado muito. Era algo que eles vinham preparando há anos. Van, devo lhe agradecer. Finalmente, por sua causa, podemos abrir o portão e trazer de volta todos os dragões a este mundo.